Bom, galera, boa noite, então. Vamos lá, vamos seguir aqui a aula de banco de dados 2. Vamos lá. Então, aqui, ó, no Teams, né, em arquivos, eu tenho esse PDF aqui, um banco de dados 2, que a gente vai começar agora a trabalhar. Eu vou explicar para vocês os comandos que nós vamos trabalhar aqui na disciplina. Veja só, o foco da disciplina aqui é SQL, a linguagem de programação SQL para banco de dados, tá? O que seria isso? Né? É uma linguagem para que você possa, padrão, tá? Todos, independente da linguagem de programação, PHP, Java, C Sharp, VB, Visual Basic, não interessa. Qualquer linguagem de programação, eu vou trabalhar com banco de dados, a linguagem SQL é padrão, serve para qualquer linguagem, tá ok? Bom, e o que isso faz para a gente? O que interessa para a gente isso? Através, né, depois do banco de dados criados, que eu vou fazer aqui com vocês, né, hoje, o banco de dados criados, essa linguagem SQL nos permite, tá, você manipular, gerenciar, tá, as informações dentro do banco de dados. Vamos imaginar que você está numa aplicação, vocês estão vendo PHP, né? Vamos imaginar que você está num site, fazendo uma página PHP, certo? E aí você precisa cadastrar um cliente, precisa, por exemplo, excluir um registro, você precisa, por exemplo, alterar, vamos supor que o cara cadastrou, né, fez um cadastro no teu site, errou, né, alguns dados, ele precisa alterar, né, atualizar os dados dele, o endereço, por exemplo. Quem faz isso é a linguagem SQL, tá? Deixa bem claro, é SQL. E aí? Essa linguagem é igual programação, igual PHP, igual Visual Basic, igual lógica de programação. Ela tem comandos. Esses comandos, tá? É o que a gente vai aprender aqui. Os principais, na verdade. Tem bastante. Então, para começar, né, aqui nesse slide, eu quero que vocês leiam esse slide que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Sobre os comandos que a gente tem. Em banco 1, a gente criou o banco, criou tabela, assim por diante. Os conceitos de banco, que é tabela, entidade é os campos da tabela, e assim por diante. Os relacionamentos, um para muitos, e assim por diante, muitos para muitos. E aqui nós vamos programar, gerenciar, né, os comandos aqui para poder manipular esses dados dentro do banco de dados. Ok? Então, o foco aqui, né, é isso. Ok? Então, nós vamos aprender isso agora. Vamos lá. É o seguinte, o primeiro comando que eu tenho aí para ensinar é o select. O que seria o select? Vamos imaginar o seguinte, você criou o banco, no nosso caso aqui no MySQL, tá? Fez os create table da vida, criou as tabelas, os atributos dessas tabelas, né? As ligações, um para muitos, várias tabelas ou uma só, não interessa. E aí? A partir daí você precisa, né, gerenciar, né, esses dados que estão lá. E esses comandos que vocês estão vendo aí é o que possibilita a gente fazer isso, certo? Por exemplo, o comando select, o que ele permite? Ele permite fazer busca, localizar, tá? Select quer dizer seleção. Selecione, por exemplo, todos os clientes do sexo feminino, tal, do banco de dados tal, tá? Então é isso que ele faz. Tá? O select ele seleciona, ele vai fazer uma busca, ele traz o resultado para você na sua aplicação, seja ela em qualquer linguagem de programação. Pode ser Android, pode ser web, PHP, Java, VB e por diante. Não interessa a linguagem. Tá? Não muda. Os comandos aqui, a linguagem SQL não muda. Também temos, por exemplo, o comando insert. O que seria o insert? Quando você vai no site, faz um cadastro para comprar alguma coisa, por exemplo, Americanas, você vai comprar alguma coisa, né? Você tem que cadastrar, você não tem conta. Aí você vai lá e preenche o formulário dos seus dados, bonitinho, e coloca lá, gravar, salvar. Por trás, quem faz isso é o insert, é o comando insert. Ele está inserindo os dados
que você digitou na tabela X. No caso nosso aqui, na tabela cliente. É uma tabela de cliente lá dentro do banco de dados americanos, por exemplo. Aí, vamos imaginar que o usuário, ele errou os dados, forneceu o endereço, ele mudou de endereço, por exemplo. Aí ele vai lá na Americanas, que é um endereço de entrega, alguma coisa do gênero, e ele vai precisar alterar, tá, o endereço dele. Ele vai acessar o site, por exemplo, vai lá no perfil dele e vai alterar o cadastro dele. Aí, o comando que vai ser executado é o update. Então, ele vai alterar. Update é alteração. Certo? E, por exemplo, eu não quero mais, né, vamos supor, não quero mais ter cadastro na Americanas, então eu vou sair fora, eu vou deletar. Já é o comando delete. Tá? Então, ele vai deletar o seu cadastro. Estão entendendo? Então, ele tem o site lá, a aplicação, a página, mas por trás, né, no banco de dados hospedado fora, lá no site da Americanas, por exemplo, que é nosso exemplo aqui que estou dando, esses comandos SQL que possibilita ele fazer essas transações, né, essas operações. Tá? Recapitulando, select faz uma busca. Como assim uma busca? Por exemplo, eu quero, né, eu sou dono do Americanas, eu quero selecionar quanto que eu faturei nesse mês, quanto que eu vendi de produto, em reais lá. Então eu vou lá, faço o select, o comando, vou no banco de dados, ele traz para mim na tabela pertinente, ou mais de uma tabela, ou uma só, nós já vamos ver tudo isso. Ah, tá. Eu preciso inserir mais um registro, mais uma venda. O meu carrinho de compra está cheio, eu preciso gravar, finalizar a minha venda. Insert. Eu preciso deletar essa venda. Delete. Eu preciso alterar essa venda porque o produto saiu com o preço errado, deu erro, deu algum problema. Update. Tá? Então, esses aqui são os 4 comandos básicos mais usados em banco de dados. Tá? Eu vou mostrar já na prática isso para vocês. Claro, tem muitos comandos. Um deles nós já vimos, que é o create. O que é create? É você, antes de tudo, criar uma tabela. Você cria o seu banco de dados e cria as tabelas e assim por diante. Já aprenderam isso. O comando que faz isso é o create, para criar uma tabela. Logo abaixo aqui, você tem o drop. O que o drop faz? Apaga essa tabela. Se o create cria, o drop apaga, exclui a tabela do seu banco de dados. A tabela, hein, gente? Dá para excluir o banco inteiro? Também dá. É drop? Também. Só que não é aconselhável. Toma cuidado com isso daí. Tá? Então, são os comandos. Depois eu peço que vocês leiam esse documento, tá? Para que você possa entender. Estou explicando, estou resumindo ele para vocês. Antes de fazer a parte prática hoje. Tá? Existem vários comandos. Por exemplo, alter table, você pode alterar uma tabela, criar um index, alterar um index, drop table, tudo isso aqui a gente vai trabalhar, a gente vai ver, vai aprender esses comandos aqui. Certo? Seguindo o conteúdo aqui, a gente também tem os comandos. Por exemplo, aqui é o Gwent, né? Gwent, em português, Gwent, em inglês. Autoriza o usuário a executar ou setar operações. Você pode dar permissões, na verdade, permissões para o usuário. Eu tenho um banco lá, Americanas, só que eu sou dono dele, então eu tenho acesso a tudo. Ah, mas eu tenho meu gerente, né, que é um funcionário meu, ele tem certo tipo de nível de acesso. Por exemplo, ele pode criar alguma coisa, inserir alguma coisa no banco, mas ele não pode apagar. É um exemplo. E depois disso, por exemplo, temos os meus vendedores, que aí eles não podem alterar nada, não podem excluir nada no sistema, somente pesquisar ou cadastrar um cliente novo. Então, são permissões que você consegue transpassar para o usuário. E quem faz isso? Quando o usuário vai lá assim, ó, o funcionário, por exemplo, eu não posso fazer isso porque eu não tenho acesso. Quem manipulou isso, quem fez isso foi você, programador. Isso chama-se depende da regra de negócio. Os comandos estão aqui para você usar. Tá? Então, aqui, o foco aqui é eu ensinar para vocês os comandos, o que eles fazem e como fazer.
tá? Então, depende da regra de negócio da empresa, tá? Ah, mas eu sou vendedor, então eu não posso, por exemplo, ver o faturamento da empresa? Claro que não. A regra de negócio é esse, então você limita. E as informações estão dentro do banco armazenadas. Você já sabe o que é banco de dados, ok? Ah, eu quero alterar uma senha. Alter password. Posso criar um sincronismo. Tem vários comandos aqui. Não vou falar todos, mas eu preciso dos principais. Aqui. 2 comandos principal depois de qualquer operação. O commit e o rollback. O que seria o commit? O commit é o seguinte. Você insere lá o teu comando. Vamos lá, vamos imaginar. Eu estou no Americanas, estou fazendo meu cadastro. Tá? Agora vamos olhar para o lado do programador, que é o que vocês têm que olhar. Os dois lados da moeda, como usuário e como programador. Aí tá, você como programador, você fez lá. O cara escreveu os dados dele lá no cadastro dele, CPF, nome, endereço e assim por diante. E de repente, né, ele vai lá e grava. Se tudo der certo, o comando que faz isso é o tal do commit aqui, ó. Ou seja, ele capturou todas as informações e gravou na tabela. Aliás, gravou na tabela dentro do banco de dados tal. Vocês já aprenderam isso. Só que, porventura, no momento que o usuário está fazendo o cadastro dele, dá uma queda de energia, ou cai a internet do usuário, por exemplo. Tá? Acontece alguma coisa que não estava prevista, né? Naquele momento. O que acontece? Existe o comando rollback, voltar, né? Na hora daquele, por exemplo, na hora da venda, você está comprando Americanas lá no site, tá? Você está comprando uma Americana, né? Um site, e aí, de repente acontece o quê? Cai a internet. E aí? Então, o sistema faz automaticamente o rollback, comando rollback. Ele volta toda a transação. Essa transação, para que vocês entendam, é do momento que o cara aperta o botão no seu site para gravar, alguma coisa do gênero, para finalizar uma venda. E o que acontece? O que acontece? Aí, na hora que ele for gravar no banco de dados, essa transação das informações saindo do site, do banco de dados, se der tudo certo, é commit. Se em algum momento acontecer algum problema lá, é rollback. Tá? Então, ele consegue, né, manipular essas informações do seu banco de dados. Ok? É isso que faz esses comandos. Certo? Beleza? E aí? Beleza. E esses outros comandos aqui, ó? From, where, group by, heaven, order by, distinct. Então, são operações, são comandos que para você manipular, né, as informações na linguagem SQL. Já nós vamos trabalhar na prática com essas informações, vocês vão ver esses comandos. Tá ok? Então, ó, from sempre vai ser usado, where é os comandos mais usados, as cláusulas mais usadas da linguagem SQL. Tá? Where, grupo by, então a gente vai fazer isso na prática. And, or, que são os operadores lógicos. And, or e not, negação. Or quer dizer ou, and e em inglês. Tá? E as operações relacionais? É igual a qualquer linguagem de programação. Menor igual, maior, diferente. Então, between. O que é between? Entre. Vamos supor, eu quero todos os meus cadastros, todas as pessoas, meus clientes cadastrados no site Americanas, que tem a faixa etária de idade entre 20 e 30 anos. Então, eu uso o comando between. Like. Like quer dizer o quê? Eu quero pegar, por exemplo, né, um texto qualquer. Eu quero que você traga todas as pessoas que começam com a letra A, que são os meus clientes. São comandos que tem dentro da linguagem SQL. Também tem as funções de agregação. Contar, por exemplo, eu quero saber quantos clientes eu tenho cadastrado hoje no meu site americano. Tá? Quero saber, somar um cálculo lá, uma venda. Quanto que eu faturei? Sam,
Então, o sum faz isso para a gente. Tá? Ele soma. Tá? Ele soma para a gente. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Sim. Max. O que é o Max? O Max, ele faz o quê? É um cachorro. Não. O Max, ele pega o maior valor. Vamos supor, eu quero que o americano pegue o meu cliente com maior idade. Quem é o mais velho cadastrado? E o mínimo é o contrário, o menor com a idade menor cadastrado. Ok? Ok. Bom, e aí? Então, a gente vai ver esses comandos todos na prática. Tá? A ideia é fazer todos esses comandos na prática. Ok? Bom, então vamos lá. Agora, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? E vou mostrar alguns comandos que a gente estava fazendo na prática, tá? Então, eu dei uma detalhada, eu quero que vocês leiam esse material, tá ok? E, por quê? Porque eu vou pedir como teoria isso daí para vocês. Aqui, ó, nessa tela, tá os comandos, os principais comandos que a gente vai usar agora a princípio. Não vamos ver todos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, né, alguns comandos básicos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês estão vendo aí, ó, create table. Tá? Bom, o nome próprio já diz, criar uma tabela, tá? Create table. Tá? Criar uma tabela. Eu vou, depois de instalar todos os bancos, ou todos os programas que nós vamos usar, no caso aqui o MySQL, eu vou mostrar para vocês criando um banco. Então, vamos lá, então. Olha só. Só um minutinho. Aqui tá, depois que eu startei o AMP ou o Champ, né, o nosso servidor, eu vim aqui, escrevi localhost php mais admin, tá? Aí ele abriu a tela normal, você já deve ter instalado isso, tá? Existe uma opção de programar online. Coloca assim no Google, MySQL, programação online, vai aparecer para vocês lá a plataforma que você quem não tem computador. Então, o usuário padrão é root e a senha em branco. Tá? Eu não vou mudar isso daí. Executar. E aí? Aqui dentro tem meu banco de dados MySQL. Então, o que eu vou fazer para essa aula? Eu vou criar um banco novo, criar uma tabela daqueles comandos que eu acabei de mostrar, entendeu? Então, eu vou vir aqui, ó, novo, e vou criar um banco de dados aqui. Vou pôr, por quê? Vou pôr assim, ó, BD de banco de dados 2. Pronto, da disciplina. E vou criar. Aí criei. Pronto, meu banco de dados está criado. Tá aqui, ó. Criei ele. Só que eu não tenho nenhuma tabela dele. Né? Já aprendemos isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha tabela. Então, vou vir aqui na aba SQL. E aqui dentro, eu vou criar primeiro, criando uma tabela Create Table, que está aqui, ó. Já vou mostrar para você. Esse cara aqui, dá um zoom. Opa. Ó, esse comando aqui, ó, Create Table, que já acabei de falar, tá lá naquele material, naquela apostila, Create Table Cliente. Ou seja, cria uma tabela chamada cliente. E aqui os atributos dela. Nesse caso aqui, eu tenho o ID cliente do tipo inteiro, integer, not null. Ou seja, ele não pode ser nulo. Ele tem que possuir algum valor, esse campo. Você não pode ter nada nele vazio. E coloquei alto e clemente. O que quer dizer isso? É a chave primária. Então, ele vai gerar automaticamente. Quando eu gravar um cliente, vai ser o primeiro cliente do meu site. 1, segundo, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Como que ele sabe que a chave primária da tabela cliente é esse atributo aqui, ID cliente? Aqui embaixo, ó.
comando constraint. Ó, PK, primary key, da tabela cliente, né? Aí coloco primary key, quem que é o campo? ID cliente, que é o mesmo daqui. Aí eu coloquei uma vírgula, eu preciso pôr uma vírgula, tá? Aí coloquei outro atributo, nome, varchar de 40, ou seja, é texto. 40 caracteres, ou seja, ele cabe 40 caracteres. Você tem um nome lá, sei lá, José Francisco da Silva Saulo lá. Ele vai couber 40 caracteres, contando os espaços também, vocês já sabem disso. Depois, eu criei outro campo CPF, também texto, de 14 o tamanho, tá? Porque o CPF com ponto dá 14. Ó, 333, ponto, 333, ponto, 333, hífen, 33. Se você somar tudo isso, vai dar 14. Então, nesse momento aqui, eu fiz o comando create table. Tá? Então, eu estou criando a minha tabela. Certo? Tem o banco de dados aqui que eu criei. E agora eu estou criando a minha tabela. Posso ter mais de uma tabela aqui embaixo? Claro que pode. Nós vamos fazer isso também durante as aulas. Só que agora eu estou fazendo um banco de dados, criando um banco de dados com uma só tabela. Por enquanto, uma só tabela. Tá? Depois de eu digitar esse código, tá aqui, esse código já está disponível também para vocês. Eu vou executar ele aqui, ó. Executei, beleza, firmeza, deu tudo certo. Olha aqui no banco, ó. Eu tenho um banco BD com a tabela cliente. Eu posso clicar nele aqui, ó, cliente, e você vai ver aqui, ó, os campos, os atributos dela. Se eu clicar aqui em estrutura, ele vai mostrar, né, ó, detalhado para a gente aqui, ó. Tá feito. Criamos nosso banco de dados e criamos nossa tabela nela, ok? Seguindo alguns comandos que eu vou ensinar hoje, tá? Alguns comandos que eu vou ensinar hoje, nós vamos agora para onde? Para esse campo aqui, ó, que eu coloquei, ó. Então, esse comando create, certo? Tá criado. Agora eu vou usar o comando insert, tá? E como é que eu faço a programação do insert? Tá? Tudo isso aqui que está aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, ó, insert, eu vou inserir um registro. Eu não estou usando a aplicação, a gente não tem programa nenhum aqui. Então, a gente vai fazer diretamente no banco. E aonde eu faço isso? Na aba SQL aqui, ó. Cliquei em SQL. Olha lá, perceba, ó, que ele já vem de praxe, né? Ó, select. Eu vou apagar isso daqui, tá? E vou inserir registro. Olha os campos aqui das colunas, ó. ID cliente, nome, CPF. É os 3 campos que eu tenho nessa tabela clientes. E vou fazer assim, ó. Into, olha lá, into, tá? De inserir. Opa, perdão, desculpa. Insert, agora sim, into. Tá? Eu vou inserir, é o comando, tá? Na onde? Em qual tabela? Tabela cliente, certo? Entre aspas aqui, ó, em parênteses, quer dizer, eu vou passar o que eu quero gravar, os campos dessa tabela. Então, eu vou pôr nome, vírgula, CPF. Percebam que eu não coloquei aqui ID cliente. Por que eu não coloquei aqui? Eu estou inserindo, tá? É o comando para inserir dados nessa tabela. Por que eu não estou pondo ID cliente aqui? Porque, ó, o ID cliente, ele é o quê? Auto-inclemente. Se eu estou inserindo, eu não tenho esse valor ainda. Estou gravando dados nessa tabela cliente. Eu não tenho a chave primária, ele vai criar automático para mim. Então, vamos imaginar aqui, nesse primeiro exemplo aqui, não tem ninguém. Então, qual vai ser o código do ID cliente? 1, que é o primeiro cara registrado no meu site. A partir daí, ele vai automaticamente gerenciar para a gente. Ah, já tem um cliente 1 lá. Então, o próximo é o 2, 3, 4 e assim por diante. Tudo bem, galera? Tudo, sim. Então, para inserir no comando insert, vamos lá. No comando insert, você não passa a chave primária. Você não passa o campo da chave primária. Só os demais campos.
Se aqui tivesse, por exemplo, aqui, a idade, endereço, sabe? Data de nascimento, você ia passar. Você ia colocar aqui, ó. Menos a chave primária. Menos a chave primária. E aí? Vamos seguir aqui, então. Então, ó, insert into, a tabela cliente, o nome e o CPF, que é o que restou aqui. Aí eu tenho que colocar o comando assim, ó. Isso é igual para qualquer linguagem, tá? Valors. Quais os valores agora eu quero inserir? Qual os valores? Então, eu tenho os campos da tabela, tudo isso aqui é da tabela, e agora qual o valor que você quer inserir dentro dele? Tá? Qual o valor? Você criou a tabela, você criou o banco, criou a tabela, você está fazendo o comando insert, você passou a tabela que você quer inserir, você passou os atributos dessa tabela, né, as colunas, os campos dessa tabela, né, fora a chave primária, não passa a chave primária, e agora tem que passar os valores. Qual é o primeiro cara aqui, ó? Cuidado com essa ordem aqui, ó. Se o primeiro aqui é nome, então o valor aqui primeiro é nome. O segundo é CPF, então o segundo valor é CPF. Não pode errar a sequência. Se aqui fosse CPF, começava com CPF, depois o nome. Como assim? Eu vou explicar. Vou falar nome, Ricardo Seco, vírgula. Por que vírgula? Porque agora eu vou pôr o CPF dele. 111.111.111, já vou explicar. Hífen 111. Vamos contar aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha aqui, ó. Tamanho 14, ó. CPF 14. Aqui no nome pus 40. Neste caso aqui, Ricardo Seco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O espaço também conta. 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho só 12 caracteres. Eu tenho espaço para 40. Tá? Então, ainda falta 28 caracteres. Então, tá sobrando. Ok? Então, não vai dar problema. Professor, se tivesse colocado só de 10, né, o tamanho aqui, ó, só 10, não 40, 10. E aí? Ele ia gravar até o 10º, a partir do 11º ele ia ignorar. Não ia gravar. Tá? Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, quero que vocês entendam. Perceba que eu coloquei o campo 1, que é o nome Ricardo Seco, pertinente ao nome. Vírgula, separando, vírgula separa. Depois o campo aqui é CPF, então eu passei meu CPF aqui. Só que, por se tratar de texto, tá? De texto, obrigatoriamente você precisa pôr aspas simples. Esses valores têm que estar dentro de aspas simples. Então, ó, coloco aspas simples, aspas simples. Aspas simples, aspas simples. Tá vendo? Eu tenho que colocar aspas simples, porque é texto. E se fosse número? Não precisa. Vamos imaginar que nossa tabela aqui, ó, tivesse um campo idade. Certo? Ó, pus uma vírgula, idade. É um exemplo, tá? Aí aqui no final, vírgula, idade. No meu caso, 40. Aí eu não colocaria entre aspas simples, porque é número, tá? Então eu deixaria assim, ó, sem nada, só o valor numérico. Ok? Se eu tivesse um campo aqui, idade. Mas nosso campo aqui, nosso caso aqui, nosso exemplo, não tem, então eu vou tirar, porque se eu deixar vai dar erro. Então agora, a partir de agora, eu tenho aqui um comando insert into cliente com os valores, ó. Estou gravando Ricardo Seco e o CPF. Vou executar esse comando para ver. Vou vir aqui, ó, executo. Olha só, não deu nenhum erro. Vamos clicar aqui na tabela cliente. Cliquei em tabela cliente. Olha lá. Gravou, ó. Nome Ricardo Seco, CPF, que 1.1 e assim por diante. E olha aqui, ID cliente 1. Automático ele fez para mim. Por isso que eu não preciso passar. É a chave primária, tá automático. É auto-inclemente, ó. Tá aqui, ó. Auto-inclemente. Certo?
E agora, nesse exemplo que eu passei para vocês aqui, ó, eu vou inserir os demais registros aqui, ó, tá? Posso selecionar mais de uma linha, fazer mais de uma linha de insert? Pode, desde que você coloca ponto e vírgula aqui no final. Então, eu vou selecionar essas linhas aqui, copiar elas. Vou vir aqui, ó, de novo, ó, nosso banco SQL. Vou apagar aqui tudo isso, esses comandos aqui, e vou colar aqui, ó. Colei. Tá? Então, ele vai executar linha a linha. Por quê? Ele tem um ponto e vírgula aqui, ó. Isso aqui é um, ele já sabe. Isso aqui é outro registro. Isso aqui é outro. E isso aqui é outro. Então, eu vou executar para vocês verem. Olha lá. Executou linha a linha. Vamos clicar aqui para ver, cliente, novamente? Olha só. Olha lá. Olha o ID cliente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele gerou automaticamente. Tá vendo? Então, eu inseri valores dentro da minha tabela cliente. Então, agora, dentro da minha tabela cliente, eu tenho esses valores. Ok, pessoal? Ok. Tá? Ok. Funcionou bonitinho. Então, esse é o comando insert. Opa! Insert. Estou inserindo valores da minha tabela. Depois que eu criei o banco de dados, criei as tabelas, se tiver mais uma tabela, fiz o relacionamento do bonitinho e agora estou inserindo o registro. Certo? Bom, e agora? Para que vocês possam treinar, tá? Eu vou parar por aqui. Tá vendo que tem mais comandos aqui, tá? Não execute isso aqui agora, que eu vou explicar na próxima aula. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês inseram, tá? Mais aí uns 10 registros. Crie o banco de dados. Cria o banco de dados, BD2, tá? Cria a tabela, insere aí, tá, uns 20 registros aí para você treinar, mas faz na mão, não copia. Esses códigos que eu estou mostrando para vocês, ele tá aqui, ó, no material, tá, ó, esse arquivo aqui, ó, BD aula 1 SQL. O material teórico tá aqui, eu quero que vocês leiam e façam só parte de insert. Cria o banco bonitinho. Ah, detalhe. Perceba que tem esse cara aqui, essa pasta. Essa pasta aqui é o programa que eu pus para vocês para gerar o quê? Isso daqui, ó. O DB Designer. Para que você faça os create table, banco, tudo automático, para não fazer na mão. Então você vem aqui, ó, novo, SQL5, mais SQL5, escolhe o banco que você quer, tá aqui. E aqui, ó, você tem a entidade aqui para criar, ó, insert uma entidade, que é a tabela, ó. E é aquela tabela, ó, cliente, nós acabamos de ver agora, ó. Aí coloca os atributos, ó, são 3, lembram? Ó, ID, cliente, do tipo integer, PK, chave primária. Aí, como ele é chave primária, eu venho aqui, ó, auto-incremente, ó, coloco yes. Aí agora eu posso adicionar os outros campos. Nosso campo aqui, ó, nome, varchar de 40, beleza? E o outro, CPF, varchar de tamanho 14, que é o lente, ó. O tamanho. Deixa eu puxar essa tela para cá, para que vocês possam ver. Tá, ó. Então tá aqui, ó. Então foi isso que eu fiz. Eu dar um OK, ó. Ele já cria a tabela para a gente, que é aquele código. Que tabela? O que ele cria? Eu vou vir aqui, ó. Dicionário, data type display level, a quarta opção, name with physical data type. Ó, varchar de 40. Se você olhar aqui, ó, olha só, vamos comparar aqui. Ó, olha aí. Olhando aqui, ó, esse é o código feito na mão e aqui feito graficamente falando. Ó. Mesma coisa. Na hora que eu gerar, salvar isso daqui, ele vai gerar esse código para mim. E como que eu gero esse código? Depois que eu fiz esse desenho aqui, eu venho aqui, ó, gerar database. Cliquei, seleciono
onde eu quero salvar, na área de trabalho, por exemplo. Coloco o nome para ele, aula 1, tá? Abrir. O drop nem precisa, que a gente não vai trabalhar com drop. Então, mas se quiser colocar também, não tem problema. Generator. Gerou. E aí? Gerou. O que eu faço agora? Eu vou na minha área de trabalho, onde eu mandei salvar. Tá aqui, ó. Manda abrir aqui no Notepad++, ó. Olha ele aqui, ó. Aí eu mudo a linguagem para SQL, que é SQL, ó, tá vendo? Tem a linguagem SQL aqui, ó. Olha aí. Aqui, ó. O que importa pra gente? Tá, ó. O que importa é isso. Aqui é tudo comentário da ferramenta, tá? Propaganda aí da ferramenta. Isso aqui você pode ignorar. Olha só. Ele põe esses aspas invertidas, mas não precisa, então você pode tirar. Ó, mesma coisa isso aqui. Ok? Muito bem. Ok. Ok, prof. Será que o professor não vai falar mais nada? Fechou o microfone. Pronto, pessoal. Precisei sair rapidinho. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Então, para a gente treinar, o que eu preciso que vocês façam? Tá? Instale esse programa aí, quem tiver computador. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui um site, não lembro se eu pus no chat. Existe, dá para você programar os comandos. Esses comandos aqui, ó, create, insert, tudo online, não precisa de computador, até pelo celular, precisa de internet, na verdade. Tá? E depois eu vou explicar os demais. Então, primeira coisa, para não confundir vocês, a gente vai aprender hoje nessa aula insert e create table. Criar o banco de dados, criar a tabela e inserir dados, tá? Nessa tabela, que é o insert, via comando SQL. Bom? Via comando SQL. Tá? Então, eu preciso que vocês treinem isso daqui. E dá uma lista daqui, que depois a gente vai entender os conceitos. Preciso que vocês saibam a prática, eu mostrei a prática e os conceitos. Esse material aqui eu não vou ficar lendo ele, você já tem ele. Ok? Então, o que ele faz? Ah, preciso fazer tal coisa no banco. O que esse comando faz? Leia novamente essa apostila, ok? E faça a parte prática aí. Tá? Se você colocar aqui, ó, no Google, SQL online. Vamos por assim para ver. Tem algumas ferramentas que possibilitam isso para a gente. Vamos ver se é isso aqui. Português, vamos ver. Não sei. Start free. Vamos ver. Ah, ele pede para você criar uma conta aqui, ó, gratuito. Isso aqui já é free, ó. Você cria, ele vai abrir um ambiente igual o programa instalado que vocês viram, tá? Ó, encontrar SQL Editor online, gratuito, sem pagar nada. Ó, tem um monte, tem que testar eles aqui, tá? Então, na internet tem como você testar esses comandos.
Testar o quê, professor? Em vez de você estar com esse programa aqui instalado que eu estou mostrando, você faz o quê? Você pega esse código aqui, né, vai ter um editor online na internet, nas nuvens, e você vai digitar esses comandos aqui. Aí a gente vai praticar agora a parte de inserção, tá? Criar o banco de dados, criar a tabela, uma só aqui nesse caso, bem pouco, e fazer a inserção, inserir volumes, inserir dados, registro dentro da tabela. Tá ok? Então, eu vou estar aqui para ajudar vocês na aula, e eu preciso agora que vocês façam isso que eu expliquei para vocês para treinar. Não ficar copiando aqui e colando, não. Escreva o código passo a passo para que você memorize esses comandos. Isso aqui, gente, é de extrema importância para qualquer área de formação, qualquer área de programação. Vocês têm que estar ciente. Qualquer programador sabe esses comandos aqui. Qualquer um. Create table, que é os principais. Insert, update, delete, tá? Alter table, drop table. Mas aqui, esses comandos aqui é na próxima aula. Eu vou explicar passo a passo também. Primeiro, né, eu vou seguir que esse projeto aqui, cliente, tabela cliente, por essa aula e a próxima aula. Ok? Tá? Então, o que essa ferramenta de DB-Design faz? Ela só ajuda a gente, tá? Ajuda a gente a, assim, ter tantos esforços, ter tanto trabalho para ficar escrevendo na mão, assim, essas tabelas aqui. Ok? Eu não vou salvar isso aqui, tá? O programa está dentro da plataforma. Peguem lá, instalem, ou façam na mão, ou startem o Champion Amp. Eu sei que a matéria de PW2, vocês vão usar bastante, né, esses servidores aqui. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Sim, eu entendi. Sim. Mais alguém? Alguém não entendeu? Entendi, prof. Ô, prof, eu baixei o AmpServe. Será que ele serve? É o que eu estou usando aqui. Então vou abrir nele, então. Então, eu preciso... Ah, estou com dúvida de instalação. Como é que eu faço? Dentro da plataforma tem o manual de instalação. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Só seguir. Ok? Bom, então, qualquer dúvida, eu estou aqui na plataforma para ajudar vocês aí. Tá? Espero que... Porque eu não vou soltar um monte de conteúdo em cima de vocês, senão aí vai complicar, aí vai dificultar o aprendizado de vocês. Tá? Tudo bem? Então, o que eu tinha para a aula de hoje é isso. Criar um banco de dados, deixar as ferramentas funcionando, criar um banco de dados. Vocês vão usar isso aqui lá em PW2, então tem que aprender isso, não tem jeito. Então, vocês vão criar um banco, criar a tabela e fazer o comando insert, inserir dados nessa tabela através do comando insert que está aqui, ó. Então, aqui tem 5, então eu quero que vocês façam mais 15, para treinar mesmo, tá? Depois, tudo isso, guardem, salvem isso, que depois tudo isso vai ser pedido para vocês aí, como tarefa. Beleza? Então, gente, qualquer coisa, eu estou aqui na plataforma, tá? E eu vou encerrar por aqui a gravação. Fique com Deus. Obrigado por vocês estarem me ouvindo aí.